Oi, irmãos, tudo bem? Mais uma vez aqui eu trago para os irmãos aí um novo estudo, e esse estudo um pouquinho diferente dos outros, é um estudo que muita gente pode considerar um estudo fora da curva, que não é um estudo comum, né? Outros possam considerar até que seria isso uma mera curiosidade. Todavia, ele tem de fato sua importância, primeiramente porque está na Bíblia, e segundo porque, no mínimo, ele nos ajuda a interpretar, a entender outros estudos que porventura venham fazer mais à frente aí, ou que os irmãos mesmos possam vir a fazer em suas Bíblias aí. Então é um estudo que tem a sua importância para que nós possamos ter um entendimento dos assuntos que a Bíblia nos traz para a nossa revelação. Assim sendo, vou dar logo o tema do estudo, para que os irmãos fiquem logo sabendo. Vamos estudar quem são os filhos de Deus. Dessa vez, não como da vez passada, vamos entender quem são eles, onde eles vivem, né, onde eles estão e se eles são nossos irmãos, que a Bíblia os chama de filhos de Deus também. Então, nós vamos partir para estudo aí, mas antes, porém, gostaria de dar uma passagem em dois textos bíblicos para abrir a nossa mente, para que nós venhamos a considerar esse estudo não como meramente um mistério ou um estudo fora da curva, para que nós possamos abrir a nossa mente e entender aquilo que vamos estudar. Assim, eu vou pedir aos irmãos para abrir suas Bíblias aí, né, em João capítulo 1, verso de 1 a 3, bem conhecido nosso, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Peço a consideração dos irmãos que mantenham em mente que quem fez todas as coisas foi o Verbo de Deus, ou seja, a palavra de poder. Ele criou, né, com a sua palavra, ele mandou e apareceram. Ele mandou e as coisas foram criadas pela palavra do seu poder. Então tenha em mente isso aí. O Verbo, a palavra, criou todas as coisas, que é Jesus Cristo, né? E ainda o outro versículo que eu quero trazer para os irmãos aí, antes de entrarmos propriamente em nosso estudo, que se encontra em João capítulo 5, verso 17, e que diz assim: E Jesus lhe respondeu e disse: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quando nós lemos esse texto, é comum nós interpretarmos ele como alguma coisa envolvendo o trabalho de Jesus e de Deus aqui nesse mundo, somente, com a nossa salvação, com a nossa redenção. Então nós tendemos a imaginar que esse trabalho do qual Jesus está falando, que trabalha até agora, ele e seu Pai, né, é somente relacionado às coisas desse mundo, porque propriamente ele estava falando ali com os homens nesse mundo. Todavia, ele não adjetiva esse texto com relação às coisas que ele tem feito nesse mundo. Pelo contrário, deixa aberto. Eu e meu Pai trabalhamos até agora, ou seja, não para. O trabalho de Deus é constante, é direto. Então, em termos de criação, para que nós possamos entender bem isso aí, ele não parou, ele continua. O seu poder criacional, né, o seu poder criacionista, a evolução de tudo aquilo que ele tem feito não parou. Ele continua agindo e continuará agindo sempre eternamente. Por quê? Porque ele, né, continua sendo eterno e continua sendo expandido, e sua criação e seu limite de imaginação, se é que podemos dizer assim, não tem limite. Ou seja, a criação continua. E isso é atestado até pela ciência, quando diz que o universo está em expansão e está em crescimento, ou seja, está em evolução, né? Planetas vão surgindo, galáxias vão surgindo e as coisas vão se expandindo e não para de crescer as coisas, e isso é atestado até pela própria ciência. Ora, se isso está acontecendo por quê? Porque Deus está fazendo assim. Então, se ele está fazendo assim, ele está trabalhando. Ele, Jesus, estão trabalhando e o seu poder criador continua a operar em todo o universo. Bom,
diante desses dois textos, né, sobre o Verbo, que é o Criador, e sobre a criação de Deus, que não para de crescer, que está sempre em crescimento, né, e Deus está operando sempre, trabalhando sempre, nós vamos entrar propriamente dito em nosso estudo agora. E para começarmos os nossos estudos, eu vou abrir aqui, para começarmos, deixa eu abrir aqui bem aberto para poder ter uma boa visualização aqui. Aqui é o seguinte, no versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, vai nos dar uma pista importante, para que nós possamos entender se, de fato, nós temos irmãos espalhados pelo universo e se esses irmãos, eles têm consciência da nossa existência, se eles foram criados por Deus, se eles estão em outros planetas, se uma série de se aí, né? Mas o que diz o versículo? Diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, ou seja, ele criou aquele boneco de barro, de minerais, né? E formou aquele boneco aí, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Atente, né, para essa palavra aqui, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Vamos raciocinar sobre isso aí. Quando Deus estava recriando essa terra aqui, quando ele estava trazendo coisas novas e refazendo coisas que haviam sido destruídas, né, quando ele estava fazendo aquele processo de criação de novo, o que ele usou? A palavra, o poder, o verbo. Ele mandou e apareceu. Ele mandou isso, mandou aquilo, aparece o luminário, aparece, né, a terra seca, aparece, e as coisas foram acontecendo. Quem? O verbo. Então ele foi mandando pelo ato do seu poder, pela palavra do seu poder, ele foi mandando e as coisas foram aparecendo. Todavia, quando chegou no homem, ele não fez assim. Ele pessoalmente se reuniu na pessoa da Trindade e fez o homem pessoalmente. Não foi um ato só de poder, agora foi um ato pessoal, um ato em que ele se envolveu na criação do homem. Então ele fez aquele boneco e soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, e esse passou a ser alma vivente. Agora considere o seguinte, ele soprou o quê nas narinas do homem? Soprou uma partícula, uma centelha divina, uma fagulhazinha dele mesmo, para dar vida ao homem. Agora, interessante que todas as coisas que ele criou antes eram inanimadas. Eram coisas, né, coisas de criação normal, coisas que ele fez pela palavra do seu poder. Mas quando chegou no homem, que era um ser consciente, um ser que tinha a semelhança com ele, um ser que tinha livre-arbítrio, tinha volição, ele fez algo especial. Ele soprou, né, nas suas narinas uma parte dele mesmo, uma centelha dele mesmo, e assim formou o homem uma alma vivente, uma alma que tinha semelhança com ele. Isso é bastante interessante. Agora, note bem que nesse texto, a palavra alma, né, ela em hebraico, ela é lenfesh. Não sei se a transliteração está certa, se a pronúncia está correta, não sei. Mas a tradução dessa palavra aí é alma, pessoa, indivíduo, ser, vida, personagem. Ou seja, é algo diferenciado, é uma pessoa. E é algo que Deus fez para ter vida e ter consciência de existência. Então, esse homem foi criado assim. Tá ok? Então, nós temos aqui, já nesse primeiro versículo, essa diferenciação. Ou seja, a criação foi feita toda pela palavra do seu poder, mas o homem, né, foi feito pelo sopro de Deus, né, a inspiração de Deus. E com isso ele se tornou semelhante a Deus, né? Se tornou semelhante na sua condição de volição, de entendimento, de saber de sua existência, saber de todas essas coisas, né, que Deus pôs na vida dele, e de crescimento, de inteligência. Agora vamos ver um outro textozinho bíblico aqui, que vai ser também bastante interessante para o nosso estudo aqui. De fato, tem muitos textos. Mas agora eu vou pegar o texto aqui de Salmos 33, verso 6.
Atente bem para esse salmo. O que ele vai dizer? Porque ele é exatamente igual ao que foi dito aqui em Gênesis capítulo 1 e 2. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Olha só que interessante. Se você analisar bem esse texto, vai ver que é exatamente o que está ali em Gênesis. Só que aqui, contudo, ele já não está falando da criação do homem, né? Pela palavra do Senhor, ou seja, pelo verbo, pela palavra, pelo poder criador, Deus fez os céus, toda a criação, né? E todo o exército deles, da onde? Dos céus. Todo o exército, pelo espírito da sua boca, sopro, vida, né? Ou seja, inteligência. Aqueles que foram feitos lá passaram pelo mesmo processo que nós, ou seja, eles também receberam de Deus o sopro do Criador. Eles também receberam de Deus essa centelha divina que também nós recebemos. Eles receberam de Deus também a consciência, a inteligência, a volição. Então eles de igual forma, né, são filhos de Deus tanto quanto aqueles que têm Jesus como Salvador aqui, porque ele tem a Deus como seu Deus e a eles, que a ele se curva, a Deus se curva. Então esses que estão aqui também são filhos de Deus, que também receberam o sopro do Criador. Agora, vamos para o original para termos certeza disso aí. O texto do original é hebraico. A palavra para alma aqui, né, é uveruach. Uveruach. É aquela situação, não sei se a pronúncia está certa, né? Uveruach, que quer dizer vento, espírito, alma. Vento, espírito, alma. Ou seja, ser vivente. Mas isso se refere a quem? Ao exército, daqui do texto. E todo o exército dele pelo espírito da boca. Então o que foi criado aqui do espírito da boca de Deus? Espírito, alma, vento, né? Existência, né? É esse exército aqui. E qual é a tradução desse exército aqui? Que muita gente diz que pode ser planetas, astros, estrelas, galáxias, coisas assim. Muita gente traduz os exércitos do céu como as constelações que existem no céu, né, os corpos celestes. Todavia, quando você vai no grego, no hebraico, a palavra, vou tentar transliterar de novo aqui, né? Vamos ver se a pronúncia é Kal-Shevan, né? É a palavra aqui. Essa palavra exército, ela quer dizer reunião, quer dizer guerrear, quer dizer servir, quer dizer exército, quer dizer multidão, povos, nações. Quer dizer o quê? Quer dizer que não é astros, que não é coisa inanimada, que não é coisas que ele criou no universo, não é planeta, não é estrela, não é constelação, nada disso. Ele quer dizer que com esse exército, que é seres vivos e em grande quantidade, quer dizer que é seres vivos feitos numa multidão inumerável, espalhados pelos céus, como diz, pela palavra do Senhor foi feito os céus e todo o exército deles quem? Dos céus, que está no plural. Então nós temos aqui o quê? Que Deus criou, né, todos os seres que habitam o universo e que o têm como Deus e o reverenciam como tal e o amam como tal, pela palavra, ou melhor, pelo espírito da sua boca, e todo o universo pela palavra do seu poder, pelo verbo que é Jesus Cristo.